é fake que Lula disse que ladrões roubam celulares para tomar cerveja. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi convocado a comparecer à Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, onde se viu confrontado pelo senador Jorge Seife acerca das alegadas perseguições da Polícia Federal a deputados opositores e jornalistas durante o governo de Lula. Neste embate, o senador petista Fabiano Contarato, visivelmente exaltado e ofegante, manifestou seu apoio às investigações, argumentando que a imunidade parlamentar é uma prerrogativa relativa. Além disso, ele disse que não foi Lula que falou sobre o roubo de celular por criminosos para tomar uma cervejinha. Portanto, a fala de Lula não foi falada por Lula. Logo é fake. Diante das acaloradas trocas de argumentos, o senador Flávio Bolsonaro contra-argumentou o posicionamento do parlamentar petista, enquanto o ministro Ricardo Lewandowski procurou responder parte dos questionamentos levantados pelos senadores. E durante suas respostas, o ministro da Justiça ecoou a fala do senador petista. Veja. Eu quero mencionar, se o senhor me permitir, uma frase atribuída a Thomas Jefferson, que diz o seguinte: o preço da liberdade é eterna vigilância. Quero também mencionar uma opinião do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes em 2008. O ministro Alexandre de Moraes, muito feliz nessa frase, disse o seguinte: quem não quiser ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato. Não se ofereça ao público. Não se ofereça a exercer cargos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente constitucional. Por último, quero ler para o senhor algo que o senhor deve ter de cor e salteado, como ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, uma vez ministro, sempre ministro, né, como o senhor já bem disse. Artigo 53 da Constituição Federal. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer, ministro, de suas opiniões, palavras e votos. E pulo para o inciso 6º. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações prestadas em razão do exercício do mandato, etc, etc. Aonde eu quero chegar, o senhor já sabe. Poder 360. Van Hatten é indiciado pela Polícia Federal após criticar delegado em plenário. E o senhor, ministro, com todo respeito à sua equipe aqui, segundo o artigo 144, inciso 1º, a Polícia Federal é subordinada ao senhor e ao presidente da República, né? Então, não há dúvidas e não tem interpretações possíveis do artigo 53, que é muito curto e muito claro, invioláveis civil e penalmente por quaisquer opiniões, palavras e votos. Então, diante disso, e não vou falar só do Marcel Van Hatten, senhor ministro, mas lembrá-los de Daniel Silveira, Nicolas Ferreira, Cabo Gilberto Silva e Eduardo Bolsonaro, que, se não foram indiciados, saiu na imprensa que haveriam indiciamentos por parte da Polícia Federal. Então, diante de tais evidências de abuso de poder e uso político de instituições, o senhor ministro da Justiça pode nos explicar quais foram os critérios utilizados para autorizar a abertura de um inquérito contra o deputado Van Hatten e demais, e por que não foi respeitado o devido processo constitucional, como a comunicação ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Segunda questão, também tratando aí de segurança pública, senhor ministro, tem uma matéria, inclusive saiu no G1 e também na Revista Oeste, que o governo Lula, logicamente o Ministério da Justiça, vai afrouxar abordagens policiais e rediscutir emprego de arma de fogo, gerenciamento de crise, busca pessoal e domiciliar, uso de algemas,
lesão e morte decorrente de uso de força e criação de um comitê de monitoramento de uso da força. Lembrando, ministro Lewandowski, que como existem hoje políticas de desencarceramento, conversa de governistas falando em uma humanização de crimes, né? Como se hoje as pessoas não estivessem morrendo por causa do celular, inclusive uma fala muito infeliz do senhor presidente da República, dizendo que vai comprar uma cervejinha, deixa o cara, não posso aceitar pessoas morrendo porque roubaram um pequeno celular. Ou seja, uma postura inaceitável, né? Então, diante dessa evidente preocupação, inclusive das forças policiais que nos trouxeram isso e demonstraram muita preocupação sobre a segurança jurídica sobre essas abordagens, né? Então, preocupação com a possível fragilização das forças de segurança em um cenário já tão marcado pelo aumento de criminalidade, fragilidade, o senhor pode explicar como essa flexibilização proposta no decreto pode garantir a proteção da sociedade e, acima de tudo, dos policiais? Essa é a minha segunda pergunta para o senhor. E eu fico, sinceramente, pasmo com informações como essa, de que o nosso ministro, Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, está perseguindo um jornalista que é um ícone do jornalismo brasileiro e que tem profundo respeito da direita e da esquerda, independente de ideologias, que se chama Alexandre Garcia. Sabe qual foi o crime de Alexandre Garcia para Jorge Messias acionar a Polícia Federal do doutor Andrei para perseguir Alexandre Garcia? Porque ele expôs uma opinião de que as enchentes do Rio Grande do Sul tinham sido agravadas devido à má execução nas barragens, abertura e fechamento de comportas. Saiu no Globo 11/9/2023. O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou nessa segunda-feira que pediu investigação sobre o jornalista Alexandre Garcia por divulgação de informações falsas a respeito da tragédia do Rio Grande do Sul. E eu queria saber com o senhor, com o doutor Andrei, como que está essa investigação, né, contra jornalistas, não só contra ele, mas outros, mas especificamente contra Alexandre Garcia. E aqui eu me despeço. É fake que Lula disse que ladrões roubam celulares para tomar cerveja. Então, fake é uma coisa que nós temos que combater. Fake news. E outra coisa, quando eu vejo colegas senadores aqui falando em imunidade parlamentar, e a imunidade parlamentar não pode ser utilizada como escudo protetivo para a prática de crime. É simples assim. Ninguém está acima da lei. Quando eu vejo ilações sobre o comportamento da Polícia Federal na condução de qualquer inquérito, isso está colocando em dúvida a credibilidade de uma instituição muito séria. Nós não podemos inverter essa ordem e falar que não, porque o governo do presidente Lula está dirigindo uma condução. Nada disso. O presidente Lula fortalece as instituições. E eu quero aqui enaltecer o trabalho do Ministério da Justiça e de toda a equipe técnica que aqui está. Eu volto a falar, imunidade parlamentar não é escudo protetivo para a prática de crime. Ninguém está acima de lei. Se eu praticar um crime aqui, eu tenho que ser responsabilizado, porque o próprio Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre esse tema, alegando e afirmando que essa imunidade ela não é absoluta, ela é relativa. Porque o que está acontecendo hoje, claramente, é que há um pequeno grupo dentro da Polícia Federal escolhido a dedo por um ministro do Supremo para perseguir não só Bolsonaro, mas como parlamentares que hoje fazem oposição ao atual governo. Alguém aqui já viu na história a Polícia Federal fazendo busca e apreensão na casa de ex-presidente atrás de cartão de vacina? Eu já vi atrás de mala de dinheiro, combate ao crime organizado para apreender fuzil, grandes carregamentos de cocaína, pessoas perigosas. Mas... já viram aqui ex-presidente respondendo a inquérito na Polícia Federal porque uma baleia se aproximou dele, por causa de compra de leite condensado? Hoje é a percepção de grande parte da população que a Polícia Federal está sendo usada, sim, para fins de perseguição política.
instaurando inquérito sobre coisas que não são crimes. O presidente Bolsonaro recebeu presentes de autoridade do estrangeiro, devolveu tudo, está lá, acautelado com a Polícia Federal, e o presidente Lula anda com o relógio dele, caro, de marca, recebido também de presente de uma autoridade estrangeira. Mas Bolsonaro responde a inquérito policial e Lula desfila com seu relógio de luxo. Então, esse duplo padrão, que é o que nos incomoda demais, e aí eu fico pensando, olha, se está faltando efetivo na Polícia Federal para algumas coisas, para outras não. Então, qual é a prioridade da Polícia Federal? Combater o crime organizado ou criar narrativas e perseguir quem hoje faz oposição ao governo? Então fala aqui em defesa, porque se o senhor fizer uma pesquisa informal dentro da instituição Polícia Federal, vai ver que tem muito, mas muito, eu digo a maioria de policiais federais que não concordam com a forma como um pequeno grupo está destruindo a credibilidade e a imagem dessa respeitada e que nós vamos defender sempre aqui, instituição chamada Polícia Federal. A nossa Polícia Federal é uma polícia republicana, é uma polícia de excelência, é uma polícia respeitada no mundo todo. Até respondendo ao senador Jorge Seife, quando eu assumi a pasta, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, chamei o doutor Andrei, dizendo que ele teria toda a minha confiança para permanecer no cargo, porque quem comanda a Polícia Federal é um juiz. Fui sempre um defensor da liberdade de expressão, mas em todos os sentidos, restrita, digamos assim, dos parlamentares, com fundamento no artigo 53 da Constituição. Mas quero dizer às senhoras e aos senhores também que o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência pacífica, assentada, consolidada, que a imunidade parlamentar material e processual não atinge os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Se da tribuna um deputado cometer um crime contra a honra, seja com relação a um colega, seja com relação a qualquer cidadão brasileiro, ele não tem imunidade com relação a isso. O Supremo assentou esta jurisprudência. Portanto, os inquéritos abertos pela Polícia Federal certamente levaram em consideração esta não imunidade no que diz respeito aos crimes contra a honra. Lewandowski citou a Constituição, porém deixou claro que o que realmente prevalece é a jurisprudência, ou seja, o entendimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, ele enfatizou que, no final das contas, o que importa não é o que está escrito na Constituição, mas sim as interpretações e decisões proferidas pelo STF.